Fala, galera de Zescope, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso quadro do Book Talk, que é o quadro que a gente fala sobre os livros que nós temos aqui na nossa loja de Zescope. Não sei se você sabe, mas todos os livros aqui passam por curadoria, ou seja, a gente só coloca livro aqui que a gente realmente leu e que a gente ama e que tocou a nossa vida. Então, esse livro que a gente vai falar hoje é A Bacia, a Cruz e o Túmulo Vazio, que é do mesmo autor de Reino de Ponta Cabeça. Eu diria que é o complemento do Reino de Ponta Cabeça. Então, se você já leu Reino de Ponta Cabeça, super indico. E se você não lê nenhum dos dois ainda, indico você até comprar eles dois juntos, porque eles vão falar de assuntos bem complementares. Então, bora pro vídeo? Bom, gente, então vamos falar sobre esse título, né, que é um título bem legal e ele traz bastante do que o autor quer dizer dentro do próprio livro. Ele é um livro bem pequenininho, é um livreto. E a gente já começa ali com a bacia. E a primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala bacia é Jesus lavando os pés dos discípulos, né? Então, o que vocês viram sobre isso, sobre essa parte do livreto da bacia? Quando eu li pela primeira vez o livro do Crable, né, O Reino de Ponta Cabeça, que é o mesmo autor, cara, eu lembro que eu cheguei, assim, pro Thiago, que na época era nosso gerente, eu falei, cara, eu vou ler outra Bíblia agora a partir porque, tipo assim, realmente ele escreve de um jeito, trazendo muito contexto histórico da época e tal, e esse livro, me assemelha muito, apesar de ser um livreto, me assemelha muito ao livro do Reino de Ponta Cabeça, né, porque, a parte que ele fala sobre o ministério de Jesus, ele dá umas pinceladas em coisas que ele falou no Reino de Ponta Cabeça, né, então é muito interessante, assim, porque esse livro, A Bacia, a Cruz e o Túmulo Vazio, se a gente parar pra pensar, são coisas que fizeram parte da vida de Sim. Jesus, fizeram parte, do Do ministério ministério, de né? Jesus e, são coisas que foram extremamente relevantes, e aqui no livro ele vai falar que são bandeiras que Jesus levantou no seu ministério, né. Sim, e essa parte da bacia, né, fala muito da humildade de Jesus. Eu lembro muito sempre de uma frase do meu amigo Davi Lago, que ele fala que Jesus ele chamou crucificados e não cruzados, né. E o autor vai falar também sobre isso, né, de que o chamado de Jesus não é para que a gente forme uma cruzada, mas é para que a gente sirva o outro. E esse lance da bacia tem muito a ver com o período, né, que o Donald também ele vai explicar sobre o contexto histórico. Ele é teólogo, mas na parte cultural, né, do Histórica, né? histórico e Isso é tudo muito mais. legal. Muito legal, porque ele traz elementos que a gente não sabe, né, e que faz um pano de fundo, assim, que faz tudo ficar muito mais belo, né. E naquele período eles não tinham bota, né, nem tinham sapato, nem tênis como a gente tem hoje. Então eles andavam eles também não tinham carros, então eles andavam muito, muito, muito para chegar nos lugares. Às E vezes diferente do Japão, que dias. você consegue andar com uma meia branca, igual aquela trend, né, eles andavam no meio do barro, né, Exato, no meio do da barro e terra. da Deserto terra. e... Exato. E aí demorava dias, meses não, né, também, né, mas semanas e tudo mais, né, andando. Então eles andavam por semanas às vezes, Sim. né, então tava lá com os pés todos sujos, então precisava de alguém antes de você entrar na casa, né, que limpasse os seus pés, né, Sim. mais do que isso, não era só limpar, tipo, com um pano, Paninho, né? era Não era necessário superficial, né. era superficial, era algo Lembrando bem que eles não mais tomavam banho com profundo. frequência, né? Tem isso também. E aí, tipo, quando os discípulos chegam e Jesus pega uma bacia, pega um pano para limpar, por isso que Pedro já chega e diz: "Não, mestre, você não vai fazer isso", porque era a atividade do escravo, do último da posição social que fazia aquilo de limpar lá os pés, né. Mas aí Jesus estava ensinando que, na verdade, no reino dele, esse reino de ponta cabeça, é o contrário mesmo. E quem quer ser o primeiro, na verdade, tem que servir. Sim. Então, nesse sentido, né, que o autor traz a questão da bacia, de que nós devemos ser humildes como Jesus, e que no reino dele Sim. nós somos chamados para servir, na verdade. É. Não, e é muito interessante dessa cena, porque os discípulos ficam, assim, sem ter o que falar, porque ele fala: "Não, peraí, eu vou, né, eu vou fazer isso", né. Eu imagino a cena, na verdade, eles entrando na casa, talvez o escravo já estava indo fazer, né, já Sim. tipo, porque já tem aquele costume
das pessoas chegarem, os escravos já estarem prontos para aquilo. E, na verdade, Jesus vem, né, tipo assim, Jesus, Messias, né, um mestre, e do nada ele senta e ele faz isso. Eu acho que pra eles ali naquela época, pra hoje é chocante pra gente, mas às vezes a gente não tenta, a gente não lembra, não pensa Segundo o o quão tempo deles, né? chocante foi naquela época. Total. E assim, ele lavou o pé dos 12, sabendo que um trairia ele. Uhum. E assim, não existe. Gente, ele se humilhou. Ele já tinha se humilhado, esvaziando a sua glória e tudo mais, mas assim, aquilo ali foi uma prova de que ele falando: olha, sejam como eu sou, né? Siga-me a mim, sejam como eu sou, humilde como eu sou, sabe? Então, pra mim, essa cena da bacia é muito poética nesse sentido, né? De mostrar pra gente que nós precisamos ser como ele é. Cara, algo que eu acho muito interessante, assim, dessa passagem, quando fala sobre a bacia, é que o texto começa assim, falando, Jesus sabendo que Deus havia colocado todas as coisas por debaixo dos seus pés, então pega a sua camisa, a sua túnica, amarra sobre a sua cintura, pega uma bacia, enche de água e lava os pés dos discípulos. Então, é muito louco porque faz esse paralelo de saber que o Senhor sobre todas as coisas, aquele que foi colocado acima de todas as coisas, levantou uma bandeira de que aquele que é maior entre todos, que é o Senhor sobre toda a criação, ele serviu. Sim. E esse detalhe do texto é muito importante, porque aí vem pra gente, né? Se eu soubesse, se você soubesse, se você que tá ouvindo soubesse que, sei lá, Deus colocou todas as coisas debaixo do seu pé, o que você faria depois, né? Eu acho que a nossa tendência natural enquanto seres humanos é, sei lá, se vingar de todo mundo que a gente não gosta, né? E tudo mais. E aí, o modelo de Jesus, o que é interessante é que Jesus, ele não fala, vocês têm que pegar uma bacia e lavar o pé das pessoas. Não, ele chega lá e faz. Ele mesmo. O modelo de Jesus não é o de falar que a gente deve fazer, é o de mostrar com a vida dele. Então, o evangelho, esse reino de Jesus, não é um reino só de palavras, é um reino encarnado. Sim. E isso que é tão bonito. Faça como eu, né? Não faça o que eu digo apenas, mas faça como eu. Exato. Aquele que teve dores, aquele que entende as nossas dores. Pra mim, essa palavra, essa frase é uma frase que a gente tinha que se lembrar todo dia. Aquele que entende nossas dores, ele é aquele que entende as nossas dores. Sim. Porque ele levou sobre si. Então, ele sabia o que era andar semanas no deserto, ele sabia o que era andar semanas e semanas e semanas, ele sabia como era o estado de um pé depois de andar tudo isso, numa civilização onde não tinha saneamento básico, ele sabia tudo isso. E aí ele foi lá e fez, ele se humilhou. Então não tem como a gente dizer, não, Deus, isso é demais pra mim. Eu falei assim, talvez. Exato. E é muito louco também, porque a continuação do texto, ele fala assim, né? Vocês me chamam de mestre. Pois bem, eu sou. Mas eu, sendo mestre sobre vocês, os servi. Então vão e façam o mesmo. Então, tipo assim, Jesus, ele não simplesmente disse algo... ele não simplesmente fez algo sem significado algum, mas ele fez para demonstrar de que ele sendo o Senhor e sendo soberano sobre todas as coisas, estava no princípio com o Pai ali encarnado, não deixou de ser Deus, mas ele diz, eu sendo mestre, sendo considerado por vocês maior, sendo aqueles que vocês esperam. Estou servindo vocês, então vocês devem fazer o mesmo. E é muito louco porque, trazendo isso para a prática da igreja, do dia a dia, assim, eu vejo que nós temos uma mentalidade hoje de irmos e de frequentarmos uma comunidade baseado no quanto aquela comunidade pode nos servir, pode nos agradar, pode ser confortável para nós e não numa mentalidade do quanto eu posso ser útil para aquela comunidade, quanto para aquelas pessoas. Porque assim, a real é que eu não tô falando nem tanto sobre o serviço eclesiástico, tipo, sobre a manutenção do templo. Isso são coisas importantes, mas o quanto eu posso ser útil na vida do meu irmão. Sim. Porque a gente se depara muito com uma cultura assim, fulano falou comigo, nessa igreja só tem panelinha, nessa igreja, tipo, as pessoas não estão nem aí comigo, sendo que não parte de nós sermos esse tipo de pessoa que serve o nosso irmão sem querer nada em troca, cara. Sim. Exato. Porque esse é o grande diferencial. Jesus não
O texto deixa claro, Jesus não precisava de nada Uhum. daquelas pessoas. Nada. Exato. Não havia nada que os discípulos podiam fazer que ia fazer com que Jesus fosse mais pleno, mais Senhor, mais mestre. Ele tinha tudo sobre suas mãos, mas mesmo assim ele serviu, ou seja, ele não esperava nada em troca daquelas pessoas. Sim. E às vezes isso significa pra nós que eu vou servir alguém que não vai gostar de mim. É. Que eu vou servir alguém que não vai ser meu amigo. Uhum. Entendeu? Que eu vou servir alguém que pode não olhar na minha cara no dia seguinte. E você só consegue ter essa atitude da bacia e do serviço abnegado se você tiver crucificado, né? Se tiver a sua vida crucificada, que é o segundo elemento que ele traz, né? O da cruz, que é justamente o símbolo. Primeiramente, é o símbolo romano, né? De que alguém foi de fato assassinado pelo império, né? E que Símbolo de significava tortura, né? símbolos de tortura, né? E de fato, né? Passava muito tempo para a pessoa de fato falecer, ficava lá pregado e tal, a questão da respiração no ar, de fato, era uma tortura tamanha no sentido de atormentar mesmo a população, de olhar para aquilo e dizer, ó, se você fizer isso aqui que vai acontecer para você. E mais, quando eles colocam Jesus lá, a ideia era de acabar com todos os... espalhar todos os seus seguidores. De dizer, olha, vocês estão vendo o mestre de vocês? A pessoa que você está seguindo? Então, na verdade, esse aqui é o futuro de vocês. Sim. Então, dispersar todo mundo, né? É o que Jesus, inclusive, fala, né? Feriram o pastor e as ovelhas se dispersaram, né? Mas não foi o que ocorreu, porque Jesus, no caso, ressurgiu. Mas o símbolo de cruz é justamente essa coisa da renúncia. Sim. Essa coisa de você se matar, você matar o seu ego. E é só assim que a gente vai conseguir servir o outro. Mas se a gente se coloca como prioridade, coloca como primeiro eu, o meu ego e tudo mais, a gente não consegue ter essa atitude de Jesus. Isso é muito interessante, né? Porque tem até uma pregação que a Val pregou esses dias na nossa comunidade aqui, que ela falou assim, meu irmão, se alguém nunca te falou que o evangelho não é uma coberta quentinha no dia de frio, você tá vivendo errado, entendeu? E é isso, porque o evangelho não é uma coberta quentinha, um chocolatinho quente num dia muito frio. Aquele filme que a gente gosta. Exato, não é. O evangelho é literalmente sair no meio do gelo. Sim. Porque o evangelho, ele mata o nosso conforto. E aí é um negócio assim, é muito além do que você tomar banho gelado 5 horas da manhã. Muito Entendeu? além, É muito além do que você gerar altos desconfortos em você, porque você quer os benefícios disso. Mas às vezes, muitas vezes, na verdade, tem a ver com você negar os seus desejos. Sim. Porque você pode tomar banho 5 horas da manhã porque você quer ser bem-sucedido, porque você quer ser rico. O evangelho não te convida a crucificar você porque você quer ser rico. Exato. Ou porque você vai receber algo de Deus. O evangelho te chama a negar a si mesmo para negar suas vontades. Sim. No entanto, que Romanos vai falar, Paulo fala que o juízo de Deus é nos entregar aos nossos próprios desejos. Então, uma vida crucificada é uma vida que não olha para si. Depois, em Filipenses, Paulo vai falar que existiam aqueles que eram amantes do seu próprio ventre, né? Então, não ser amante dos nossos desejos, porque depois, fazendo um paralelo até com Agostinho, né? Agostinho, ele fala que ele pecava não porque o pecado simplesmente era bom, mas porque ele amava pecar. Exato. Ele tinha prazer no que é errado. E às vezes a gente tem prazer nos nossos desejos. A gente tem prazer naquilo que é nosso, sabe? Na nossa vontade, porque a nossa vontade nos satisfaz. Só que Jesus nos convida a crucificar isso. A vida do cristão, o chamado ao evangelho, é um chamado de renúncia, né? Exato. Senão ele não teria falado, tome a sua cruz, né? Então, essa pregação da Val foi, não sei se vocês viram, mas tá na internet aí, mas ela tirou a gente desse lugar de apatia mesmo. E, gente, não é tudo mil flores, entendeu? Sim. Porque existe uma falsa teologia, um falso argumento hoje em dia que tudo vai ficar bem, de que tudo é bem, você vai ganhar tudo que você quer, você vai ter o que você tocar, você vai ter... Isso é falso, isso é um falso evangelho que precisa ser combatido, porque isso não é verdade.
Porque se isso fosse verdade, Jesus não teria estado naquela cruz. Aquela cruz é o símbolo de renúncia, de olha, eu tenho prazer nessas coisas, mas eu vou abrir mão disso, porque isso fere o seu coração. Sim. Porque isso fere o seu caráter. Então, Deus, eu te amo tanto, Senhor, eu te amo tanto, que eu vou abrir mão disso. Então, a vida cristã, ela é onde a didática de Deus, né, ela é uma didática que chama a gente para renunciar às coisas. Sim. E se a gente não tá vendo isso, se a gente não tá vivendo isso, tem algo errado com o evangelho que a gente crê. Talvez ele não seja o verdadeiro evangelho. Talvez a gente esteja criando ídolos na nossa cabeça. Esteja vivendo outra coisa, mas não o evangelho. Que Cristo nos ensinou o caminho da humildade e da renúncia. Tome a sua cruz e me siga. E a cruz é o molde, é o caminho pelo qual Deus ele forma o nosso coração de modo a ser manso e humilde como Jesus, né? Sim. Então, não tem como evitar. Não é uma opção, não é tipo, se você quiser, você pega a sua cruz e me segue. Não tem essa opção. É um caminho, é um caminho para Deus, né? Mas tem aí o terceiro elemento, né, que o autor traz, que eu achei muito importante, porque ele começa falando sobre isso, aí ele passa um tempão falando sobre o custo, né, do discipulado, o custo de caminhar com Jesus, e aí no final ele diz, olha, calma, nesse momento você fica desesperado, né, você fica, meu Deus do céu, eu nunca vou conseguir fazer isso, e realmente, pelas nossas próprias pessoas, a gente não consegue. Mas aí ele fala, não, mas tem uma esperança. Jesus não ficou lá na cruz. E, gente, sério, não sei vocês, mas eu, tipo, visitando museus, visitando coisas, sempre tem a arte sacra, né? Quase todos os museus que você vai tem a parte da arte sacra. Mas Jesus, coitado, ele nunca desce da cruz nessas artes sacras. O que é que acontece? Por que ele parou lá, né? lá. E o autor fala sobre esse terceiro símbolo como símbolo da esperança. É a bandeira da esperança cristã. Paulo fala, se Cristo não tivesse morrido e ressurgido, a nossa fé seria vã. Sem a ressurreição, não existe evangelho. Então, a gente precisa falar mais sobre a ressurreição, né? Sobre a esperança e o que nos motiva a viver o evangelho, né? Sim. Porque ele ressuscitar, ele fala, olha, foi pago. A dívida foi paga, eu venci e agora venham, né? Então é aquilo que nos motiva a ir atrás dele, a seguir o mestre, a seguir Jesus, né? Aonde quer que ele vá, a gente vai seguir, porque ele venceu. Ele já venceu. Às vezes a gente vive a vida realmente como se eu estivesse lá na cruz ainda. Como se Jesus estivesse lá, tá lá sangrando. Mas, gente, não. Ele não está lá. Né? Eu gosto muito de uma música que fala, ele não é mais um bebê na manjedoura, ele não é mais um homem pregado na cruz. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele voltará para reinar, né? Então, assim, existe uma história, mas que existe a esperança da ressurreição. E isso é muito interessante. E eu acho que esse é o combustível que nos move e movia os discípulos e deve mover todo cristão. É que existem recompensas no evangelho, existem sabores e existe muita felicidade no evangelho, mas nós temos que ter a clareza e a certeza de que nós vamos experimentar a totalidade dessas coisas na era vindoura. Sim. Tendo a certeza de que essa era passa, mas ele não. Ele não. Mais uma música. Mais uma música. Eu tava lembrando a letra da música aqui. Nos últimos 2 episódios, todo episódio eu fiz uma referência à música do Alê, né? Agora a gente tá fazendo de outras músicas. Bom, gente, é isso. Vamos finalizar por aqui. Queria mostrar pra vocês aqui agora, então, o livro. Novamente, A Bacia, a Cruz e o Túmulo Vazio. Gente, é um livreto. Eu vou mostrar pra vocês aqui, pra vocês verem a finura. Você vai ler isso aqui em um devocional seu, tá? Isso aqui você consegue ler em um devocional. Claro que você pode picotar ele pra ler um elemento por dia e meditar nele. Mas ele é um livrinho muito pequeno. E ele, como eu falei no início, você pode comprar com o mesmo livro dele, que é O Reino de Ponta Cabeça. Que é um livro também muito bom, que a gente super indica. Em breve a gente também vai fazer o Book Talk. Então, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, já até saiu. Vou colocar aqui na descrição o link para vocês também adquirirem. E é isso, gente. Se vocês quiserem ver outros livros aqui, comenta aqui embaixo esses livros que você quer ver. Se você tem alguma opinião também sobre esse livro, sobre esses assuntos, comenta aqui que a gente quer falar com você, a gente quer saber o que você acha. Se inscreve no canal, porque esse canal aqui a gente voltou ativo há pouco tempo, então ajuda a gente a se inscrever no canal. E é isso, gente. Muito obrigada por estar com a gente em mais um episódio. E não se esqueça, você é uma cópia de Jesus.